Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E queremos estar bem alinhados com a nossa fé, com a Palavra de Deus e também com a verdadeira ciência. Sabemos que a verdadeira ciência é uma busca da verdade. E muitas vezes conceitos científicos em uma época, em um milênio, em um século, em uma década, são totalmente perdidos ou caem por terra diante de grandes descobertas. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema. O cristão pode crer em Deus e atuar na ciência? Há alguma incompatibilidade entre a fé e a atuação na ciência? Bem, temos alguém muito especial para falar sobre isso hoje. O cientista Daniel Trindade está conosco. Então você não saia daí, deixe Deus falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, é maravilhoso a gente saber que temos a verdade absoluta nas Escrituras. Hoje as pessoas dizem, a verdade é relativa, o que é verdade para você não é verdade para mim. Aí você pergunta, isso que você está falando é verdade? Então é absoluto. Não tem jeito de tentar mudar as coisas, de tentar maquiar ou fazer um mundo de fantasia. Nós sabemos que a verdade, ela é absoluta. E a busca da verdade é todo o envolvimento da ciência. A ciência, o verdadeiro cientista, está procurando a verdade. Existem os conceitos, existem as hipóteses, quando se busca a verdade a respeito de qualquer assunto, como, por exemplo, a origem da vida. De onde veio a vida? De onde veio o universo? De onde surgiu o planeta Terra? Como foi o seu começo? Como foi o desenvolver deste mundo ao nosso redor, onde nós estamos? São perguntas científicas e a busca das respostas, a busca da verdade vai levar a ciência a pesquisar, a colocar tudo que ela está pesquisando e encontrando todas as evidências, todas as chaves, ela vai colocando, selecionando, virão leis sendo descobertas, leis da natureza. Então, a ciência é esta busca da verdade. E a fé? A fé, a Bíblia nos dá uma definição que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isto é fé. Fé é eu ter certeza de coisas que eu não vejo, mas elas são comprovadas na minha vida. Elas existem, aí estão. E nós vamos ver este tema tão empolgante com Daniel Trindade. Vamos ouvir sobre esta questão. Será que eu posso crer? O cristão pode crer em Deus, na Bíblia, no que está registrado nas Escrituras e ser um cientista? E ser um grande cientista? Vamos ouvir então o que ele tem a dizer. Daniel, é com você. Olá a todos, meu nome é Daniel Trindade e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou químico de formação com mestrado em engenharia ambiental, também sou administrador e químico de materiais. Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre um assunto muito interessante, que é um assunto voltado para ciência e fé. Será que é possível que o cristão ele possa crer em Deus e, ao mesmo tempo, ele atue na área científica, ele também seja uma pessoa que estude a física, a matemática, a química, a biologia, a bioquímica? Eu queria um pouco mostrar para vocês que isso sim é possível. E se alguém algum dia já falou para vocês que não é possível que a palavra de Deus ande junto com a ciência, eu quero que vocês repensem após esse episódio de se isso é possível ou não. Eu quero que vocês vejam que sim,
A ciência, ela concorda com a palavra de Deus e uma afirma a outra. Temos algumas coisas, algumas questões que não são bem compreendidas, como, por exemplo, a diferença entre mutação e evolução. E eu vou tentar destrinchar um pouco isso aqui, para que vocês possam entender qual é a diferença. E logo após, eu gostaria de mostrar também evidências na vida de que houve uma criação, de que houve um Criador, foi necessário a mão de um Deus magnífico que entendesse muito de engenharia, de matemática, de química, de todas as áreas da ciência, para que ele pudesse, então, criar todas as coisas. Bom, em primeiro passo, eu queria fazer um exercício com vocês em como reconhecer, então, que foi necessário um artista, um engenheiro para projetar algo. Por exemplo, imagine que você entre num museu e nesse museu você vai num setor que é somente de quadros, onde você tem pinturas magníficas, pinturas ali que ilustram famílias, pinturas que ilustram paisagens, pinturas que ilustram castelos, nos mais diferentes tipos. Quando você vê, então, essas pinturas, qual que é a conclusão? Foi necessário um artista. Por que você chega nessa conclusão? Porque você vê padrões muito específicos nas pinturas. Você vê que elas são detalhadas. E nesses detalhes você chega à conclusão que não tem como esses detalhes tão perfeitos, com milhões e milhões de anos, serem, então, formados. Porque eles são muito perfeitos, possuindo detalhes muito característicos. Dessa mesma forma, eu queria que vocês olhassem, então, para a maior sala de artes que nós podemos ter, que é toda a vida ao nosso redor e todo o universo aí para fora. É tudo arte. Você vê em todas as coisas, você vê nas plantas, você vê nas aves, em todos os animais, você vê na química, você vê padrões altamente específicos que demonstram a necessidade, então, de um Criador ter passado e feito tudo aquilo. Os padrões são perfeitos, são exatos, são magníficos, para que você possa, então, entender que foi necessário um Criador. Eu queria diferenciar de uma maneira muito simples agora a evolução e a mutação. Será que evolução existe? Será que a mutação existe? Uma espécie de animal se tornando outra espécie através de mutações aleatórias não guiadas, lentas e sucessivas e graduais. Ou seja, através de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, com mutações aleatórias, você tem micro-organismos mais complexos e cada vez mais complexos, então se tornando aí, saindo lá do mar e se tornando outras espécies e abrindo aquela árvore gigante, cheia de espécies, né? Isso não existe. Nós não temos hoje a transição de espécies como é dita na evolução. É como se fosse um elo perdido. Nós tínhamos até agora, há pouco tempo atrás, um exemplo claro, que era o selacanto. Foi quando dissemos que achamos o elo perdido, a espécie de transição, um fóssil de um peixe que parecia que tinha patas. Mas há pouco tempo atrás, o que aconteceu? Nós pescamos um selacanto vivo. Ou seja, aquele elo perdido, que era a espécie de transição, mostrando que um peixe estava virando, por exemplo, um lagarto, por exemplo, não era isso. Era uma espécie de peixe, era um tipo de peixe que estava lá naquela época, muitos anos atrás, e que hoje está da mesma forma. Então, não temos a transição de espécies. Porém, temos o quê? Nós temos, então, as mutações. O que seriam as mutações? As mutações dizem o seguinte: são variações genéticas. É destruição de informação genética ou reorganização da informação genética. Vamos entender o que seria isso? Por exemplo, um urso pardo e um urso polar. Qual seria a diferença de um urso pardo e um urso polar? O urso polar, no material genético do urso pardo, foi quebrado a informação de cor. Aquela
informação de cor que existia na informação genética, no DNA do urso pardo, foi quebrado. Então o urso ele saiu com uma coloração branca, é como se fosse basicamente um urso albino. E isso fez o quê? Fez com que ele tivesse vantagens em determinados lugares e desvantagens em outros lugares. Então, o urso branco, por exemplo, vai ter uma vantagem muito maior no ambiente com neve do que o urso pardo. Mas o urso pardo vai ter uma vantagem muito maior em um ambiente como as florestas do que o urso polar. As suas presas vão demorar mais para ver eles, correto? Você tem um urso branco no meio da neve branca, então ele consegue se camuflar e chegar até mais próximo da sua presa. Vocês entendem, então, que é basicamente uma falha genética que ocorreu? Se o urso polar quiser voltar a ser um urso pardo, não tem como. Ele perdeu, ele foi destruído a informação. Isso não é algo que se criou informação, uma nova informação fez com que o urso se tornasse. Não existiu isso. Foi uma quebra de informação. É muito importante para que possamos entender isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, em Gênesis, quando estavam então criando, quando estava sendo criado ali, né, os animais, sempre era dito de acordo com as suas espécies, de acordo com as suas espécies. Então ele criava as espécies. Ele mostrava o quê? Que era criado então aquele animal, e aquele animal ele ia de acordo com a sua espécie. É a mesma coisa de você pegar um lobo e um cachorro. São da mesma espécie, eles têm as suas variações, mas são da mesma espécie. Acontecem mutações que fazem diferenças nas famílias, mas continuam sendo da mesma espécie. Então não temos uma espécie virando outra espécie. Para poder dar um exemplo ainda mais claro, imagina, eu vi isso num livro muito bacana de um autor espetacular, e eu sempre levei isso comigo. Imagina que você está num carro e você está tendo que chegar numa distância de 200 quilômetros da onde você está. Mas quando você faz o cálculo e o seu carro te mostra a autonomia, você tem uma autonomia para andar somente 175 quilômetros. Vamos colocar 180? 180 quilômetros. Ainda vai faltar 20 quilômetros para você chegar no seu destino final. E não tem nenhum posto de gasolina aberto. E você não tem gasolina suficiente para chegar no seu destino final. Mas você tem que chegar, você é obrigado a chegar, não tem uma opção, é uma questão de vida ou morte, você tem que chegar. Então, o que é feito? Você pega, então, o seu carro e faz o quê? Você tira os retrovisores externos e o interno também. Você tira o capô do carro, porta-malas do carro, você tira os bancos, pode até mesmo serrar o teto do carro, se quiser. E você vai tirando tudo isso. O que vai acontecer? O carro ele vai ficar mais leve. Consequentemente, ele vai ter uma autonomia maior. Ele vai conseguir chegar a uma distância maior com aquele peso que ele tem. Mas o que nós temos com isso? Você vai chegar no seu destino final. Mas o seu carro foi destruído. Você tem menos peso, mas você não tem proteção para chuva. Você não consegue mais olhar para ver o que tem atrás sem ter que virar a cabeça para trás. As pessoas que forem entrar no seu carro não vão ter bancos para poder sentar. Então você alcançou algo? Sim, alcançou seu destino final, mas você destruiu o seu carro. E é a mesma coisa com as mutações. As mutações elas são destruidoras, elas não são criação. Você não criou uma nova peça para o seu carro que fez com que ele economizasse combustível. Entende que não foi criada informação no material genético? Foi destruída a informação genética? É a mesma coisa com o carro. Não foi criada uma peça para poder fazer com que o carro fosse mais econômico. Do nada a peça foi criada ali. Então, sabendo então a diferença dos dois, vemos o quê? Vemos que a evolução não aconteceu. Não temos provas e a ciência ela vai de contrário à evolução. Mas em compensação a mutação é algo que detectamos. Porém, ela é destrutiva, não é benigna. Sabendo disso, eu gostaria então
de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já pararam para olhar ao redor e ver se Deus está presente em todas as coisas? Porque muitas vezes nós vamos à igreja e participamos de um culto, muitas vezes estamos juntos na igreja, com as nossas famílias, participando do culto, mas será que fora da igreja nós temos visto Deus? Por exemplo, na natureza. Você já parou para olhar para as coisas ao seu redor e dar glórias a Deus por aquilo? E falar, o Senhor é grandioso. O Senhor é magnífico. Porque todas as coisas nos foram criadas de uma maneira bela, perfeita e para que nós tenhamos vida. Em Romanos diz o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Isso é muito sério. E sabe por que nós somos indesculpáveis? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Tudo está ao nosso redor para que eu e você possamos enxergar Deus em todas essas coisas. Sabemos que Deus está presente, a mão de Deus está presente em todas as coisas. E eu quero mostrar alguns exemplos para vocês. Como será então que quando eu olho para uma ave, eu vejo uma ave, eu falo assim, Deus está presente. De primeiro passo, quando eu olho para uma ave, a beleza dela já me faz ficar fascinado. Você pensar, cores tão fortes, maravilhosa. Mas quando você passa a estudar um pouco, uma simples ave, você vê características, você vê padrões perfeitos que indicam a necessidade de um Criador. Quais são esses padrões? Alguns desses padrões podem ser vistos, por exemplo, nos olhos das aves. Você sabia que os olhos das aves possuem uma membrana? E essa membrana, ela é praticamente feita para proteger os olhos da ave. Ela controla essa membrana. É um para-brisa, praticamente, para o olho da ave. E ela é transparente, ou seja, a ave consegue ver através dela. Então, quando a ave está voando, em determinados momentos, ela fecha, então, essa membrana nos olhos, o qual ela consegue enxergar através dela ainda, porém tem uma camada protetora. Olha só que perfeição magnífica. Evita com que detritos, areias possam entrar nos olhos. Em tempos chuvosos, aquela água também bata nos olhos. Olha só que perfeição. Vamos ver mais alguns exemplos. As aves, elas possuem uma glândula que fica nas costas delas. E essa glândula é uma glândula que produz uma espécie de óleo. Esse óleo faz com que a água não se misture com o óleo. Então ela pega com o bico esse óleo que está sendo produzido nas glândulas e passa em cada uma das penas. Vai passando cada uma das penas esse olhinho. E sabe o que acontece? As penas delas então começam a repelir a água. Isso é maravilhoso. É isso, por exemplo, que faz com que algumas aves elas boiem nas águas. Você já vê elas boiando. Ajuda muito aves pescadoras, faz com que crie uma camada protetora em volta da ave. E quando ela mergulha no mar para poder pescar o peixe, ela consegue atingir profundidades mais fundas sem gasto energético, porque ela consegue furar a água e aquele óleo protege ela. É simplesmente magnífico. Durante voos, quando se molha, em vez dela ficar ensopada e absorver toda aquela água, as penas dela,
simplesmente não se molham. Se molham um pouco, é claro, mas não ficam encharcadas, por exemplo. Então isso tudo é magnífico para que as aves elas possam estar com seus voos sendo eficientes e perfeitos, tanto o óleo quanto esse para-brisa maravilhoso, que é essa membrana que elas possuem nos olhos. Assim também você já parou para pensar, quando elas migram, existem aves que passam 10 meses sem tocar o chão. Um exemplo desses é o andorinhão preto. Você acredita nisso? Sabe como ela se alimenta? Ela se alimenta pegando insetos que estão voando. E sabe como ela descansa? Ela desliga com metade do cérebro dela, deixa a outra metade funcionando para ela manter o voo. Enquanto isso, ela recarrega as baterias. Olha que incrível! Aves que voam do Ártico para a Antártida, cruzam o planeta. Quando elas vão para lá, elas fazem um caminho sobre o oceano, rápido. Quando elas voltam de lá, elas vêm pelas linhas costeiras continentais, por 2 caminhos diferentes ainda, parando, porque possuem filhotes pequenos que foram reproduzidos lá em cima e precisam descansar, não alçam voo muito bem, precisam parar, comer, descansar, por isso vêm pelas margens então continentais, gastando o dobro de tempo. Mas como elas se orientam? Como elas sabiam que tinham que chegar lá? Como ela sabia que lá teria abundância de comida? Lá do outro lado do mundo. Essa é a ave chamada andorinha do mar Ártico. Simplesmente incrível. GPS integrado no cérebro delas. Conseguem ver através de proteínas que possuem nos seus olhos a direção do norte, sul, leste, oeste e se orientar. Nós, seres humanos, precisamos de GPS para poder ir ali, achar um local aqui próximo e ainda assim nos perdemos. E as aves, elas possuem um GPS de altíssimo nível já incluído no cérebro delas. Simplesmente perfeito e maravilhoso. Esses são alguns exemplos somente nas aves de que foi necessário um criador para organizar aquilo, para fazer com que aquilo fosse perfeito do jeito que é, com as funções perfeitas do jeito que são. E se algum dia falarem para você que é impossível você ser cientista e crer em Deus, eu vou falar para vocês assim: façam uma pergunta para ele. Você sabe a religião dos vencedores do Prêmio Nobel do ano 1901 até 2000? E quando eles falarem para você que não sabe, você fala para eles assim: em primeiro lugar, 427 prêmios. Foi 65,4% do total de prêmios. Sabe quem que é? São os ateus? Não, são os cristãos. Em segundo lugar, com 138 prêmios, ou seja, 21,1% do total de prêmios, são os ateus? Não, são os judeus que possuem a sua crença também. Em 10,5%, somente 68 prêmios. Foram 3 grupos: ateus, agnósticos e livres pensadores. E a outra mínima porcentagem foram outras crenças. Isso é simplesmente um grande exemplo de que para você ser um bom cientista, você pode sim crer em Deus. Você pode sim crer em Deus. E se alguém um dia falar para você que você não pode fazer uma boa ciência crendo em Deus, você então vire para ele e mostre um exemplo como esse. Simplesmente perfeito. Eu encorajo então a vocês, assim como Romanos diz, para olhar ao redor, na próxima vez que vocês saírem, olhe para as estrelas, olhe para as árvores, olhe para as flores, olhe para todas as coisas ao seu redor e pare durante um momento no seu dia, somente para glorificar a Deus e reconhecer a grandiosidade da obra de suas mãos. Porque toda essa honra e glória deve ser dada a Ele
e somente a Ele. Muito bem, é maravilhoso ouvir um pouquinho este jovem cientista. Estive com Daniel ali no Rio de Janeiro, no nosso congresso da TDI. Foi tão maravilhoso poder ver como ele descreveu ali a bioluminescência, como que a natureza nos mostra Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus, pois tudo que foi feito, tudo que existe é para o louvor da sua glória. E quando nós temos o entendimento de Deus através das Escrituras e através da natureza, através do mundo ao nosso redor, então nós podemos ter uma vida equilibrada. Nós podemos ver que não há nada que contradiz a Bíblia na ciência, na verdadeira ciência. E não há nada na verdadeira ciência que contradiz as Escrituras. Se colocamos aí, como foi dito, colocamos aqui todos os livros de biologia, de física, de química, escritos hoje por grandes cientistas. Tudo que nós temos de revelação na ciência hoje. E colocarmos a Bíblia daqui 100 anos. A maioria destes livros estarão desatualizados, menos a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é esta revelação que atravessa décadas, séculos, milênios. Ela é eterna. E crer na palavra de Deus, crer em Deus, é tudo que nós precisamos. É a nossa âncora, a âncora da alma, é a nossa segurança. Eu gostaria de orar com você agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, pois eu quero Te conhecer mais. Eu quero conhecer mais a Teu respeito, tanto nas Escrituras, na Tua palavra, como no livro da ciência, no livro da natureza. Ensina-me, pois Tu és mestre por excelência. Eu me entrego a Ti. Ensina-me. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você seja um excelente cientista, que você mergulhe no conhecimento. E lembre-se que a fé é esta certeza. A fé nos dá segurança. A fé nos conduz à eternidade, a Deus, diante de quem todos haverão de comparecer. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.